E aí galera, beleza? Hoje sem música, passamos aí das etapas imobilizado, falamos sobre intangível, né? Falamos mais sobre teste de impairment, outros vídeos meus já falam sobre investimentos, falamos sobre instrumentos financeiros. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade para investimento. Tá aí, tá? O CPC 28 eu coloco como adendo 8, mas é porque quem assiste minhas aulas presenciais sabe que tem, né, uma continuidade. Neste caso, não é continuidade, né? Nesse caso aqui é aula propriamente dita, né? Aqui é a continuação para que você tenha condições de acompanhar. Então preste atenção, vamos falar um pouquinho sobre propriedades para investimentos. Na classificação da propriedade para investimento, se você perceber aí, vamos lá para o artigo 179, né? Lá no artigo 179, o que é que ele diz para mim? As contas serão classificadas do seguinte modo. Então, ótimo. Então, a gente já sabe onde vai estar classificadas as propriedades para investimento. Apesar de ser imobilizados em sua essência, não farão parte do grupo de imobilizados. Como a gente já tinha visto lá no CPC 27, algumas coisas não fazem parte ou não vão fazer parte, né, do grupo do imobilizado propriamente dito. Aqui é imobilizado, mas a finalidade desse imobilizado é outra. Então, o que é que nós temos aí? As contas serão classificadas aonde? Em investimentos. Então, já estou dizendo que vai lá para o investimento, assim como a gente viu coligadas, controladas, tá certo? Que são investimentos de longo prazo. Nós temos aí as propriedades para investimento. Essas propriedades para investimento, por sua vez, são investimentos onde a gente vai fazer, né, esses investimentos, em vez de investir em títulos, nós vamos investir aí em imobilizados, basicamente dois. Quais são esses dois? Edifícios ou edificações, né? As edificações e que mais? Os terrenos, que são imobilizados, mas depende da finalidade. A finalidade aqui é investimento mesmo. Então, as participações permanentes em outras sociedades a gente já viu, e os direitos de qualquer natureza. Então, dentro dessa classificação de os direitos de qualquer natureza, tá certo? Nós vamos encaixar as propriedades para investimento. E qual é a característica? A mesma coisa quando a gente estava vendo lá investimentos coligadas e controladas. Olha só, que não estão classificáveis ou não são classificáveis no ativo circulante e que não se destinam, tá aí, ó, que não se destinem, né, à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, ficou fácil demais, olha só. Quando a gente estiver falando de propriedade para investimentos, né, esses nós vamos classificar aí dentro do artigo 183, quando a gente vai falando das suas avaliações, tá ali, ó, outros investimentos não avaliados pelo MEP. E como é que vai funcionar a via de regra? Ou pelo custo de aquisição, que a gente vai ajustar aí, né, pela uma provisão de perda, ou o valor justo. Bom, valor justo? Valor justo que agora, se a gente não já falou, quer dizer, falamos em outros vídeos lá de instrumentos financeiros, para o pessoal de contabilidade 4, tá certo? Mas tá aí, valor justo. Mas vamos lá, mais uma vez, vamos ver aqui a classificação geral dos investimentos. Tá? A classificaçãozinha geral aí dos investimentos fica assim, ó. Investimentos, aquilo que está no ativo não circulante. Você está vendo aí coligadas controladas, empreendimentos controlados em conjunto e temos aí a propriedade para investimentos e outros investimentos que se agreguem aí na questão do ativo não circulante. E olha só, instrumentos financeiros também é investimento, mas é um investimento que a gente considera o quê? Investimentos de curto prazo, né? No máximo ali no realizável a longo prazo, se esse título não conseguir ser vendido, a finalidade do instrumento financeiro é a venda, né? Basicamente é isso. Ou você vai investir aí no curto prazo, no máximo ali no ativo realizável a longo prazo, por um período onde você vai se apropriar dos fluxos de caixas que vão ser gerados por esse instrumento financeiro. Mas a meta do instrumento financeiro, via de regra, é a venda. Então temos aí, olha só, propriedade para investimento, vocês já estão vendo aí muito bem encaixadas as propriedades para investimento. Então agora ficou fácil. Agora, olha só o que, que ele diz para a gente aqui. Não se destina à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então a gente já tem que dizer o seguinte: se é propriedade para investimento, por eliminação, a gente já vai eliminar, né? Por eliminação, eliminando as outras possibilidades. O que é que a gente pode dizer? Quando a gente fizer a análise da propriedade, decide que é propriedade para investimento, nem vai poder ser ativo imobilizado, nem vai se encaixar no ativo
Intangível, porque a finalidade da propriedade para investimento não é ser utilizado na atividade, na manutenção dessa atividade da companhia. Na verdade, é um investimento. É você pegar determinado, né, bem, aqueles dois que eu já falei para vocês, o terreno e edificações, e você vai utilizar literalmente para quê? Vamos utilizar literalmente para fins de investimento. Aí olha só, o que é que diz o CPC 28? O CPC 28 vai logo dizer qual é o objetivo dele. O objetivo deste pronunciamento é estabelecer o tratamento, olha só, estabelecer o tratamento contábil de propriedades para investimento e respectivos requisitos de divulgação. Então, como é que eu vou divulgar isso daqui? Como eu vou tratar isso daqui? Tá? Depois que eu já entendi que isso é uma propriedade para investimento, como é que isso vai estar qualificado? Onde é que eu vou jogar? Então a gente já viu um pouco ali da evidenciação, vai estar lá no ativo não circulante, beleza. Qual conta? Investimentos. Pronto, a gente já sabe onde é que está mais ou menos posicionado. Ok? Então esses requisitos a gente precisa agora observar que requisitos são esses. Aí olha só, o que é que ele vai dizer? Este pronunciamento não se aplica a. Então já estamos eliminando. Nem vai ser ativo biológico, nem vai ser um ativo imobilizado, né? Nem vai fazer parte aí os direitos com reservas minerais e carvão e todos aqueles elencos que a gente já viu quando a gente viu o ativo imobilizado, né? Quando tiver a ver com esses minerais que a gente já está vendo aqui na linha B, mas também quando tiver a ver com o quê? Quando formos vender ativos não circulantes, né? Ou um grupo de ativos não circulantes, não vai fazer parte de venda propriamente dito, não vai ser estoque. Então a gente vai eliminando, tá certo? As possibilidades. Então quando for propriedade para investimento, CPC 28, se tiver características desse pronunciamento. Tranquilo? Aí olha só, este pronunciamento, né, não se aplica. Mas não se aplica, a gente viu lá. Mas olha só o que é que ele vai trazer para a gente aqui. Algumas definições que já foram tratadas nos outros CPCs, tá? Então, quando a gente está falando desses outros CPCs, olha só que bacana. Significa que a gente já viu que é valor contábil, não vou nem repetir, porque a gente já viu. É o valor do bem menos a depreciação, a amortização. Isso aí a gente já viu. Custo, a gente já sabe que é aquele sacrifício financeiro que a gente faz. Lógico, quiser ler todo, né, toda a estrutura aí para saber o que é custo, não tem nenhum problema, né? Quer ler? Bom, ótimo, lê aí, tá? Show de bola. Mas veja só, ele vai trazer o conceito que talvez em contabilidade 4 as pessoas já conheçam, mas em contabilidade 3 as pessoas não conhecem, que é o valor justo. E o valor justo, né, ele está inserido lá no CPC 46, que futuramente eu vou gravar um vídeo só sobre o CPC 46. Então você está vendo aí que o valor justo é exatamente a nossa máxima. Por que você trouxe esse valor justo aí? O valor justo ele foi comentado, né, como valor venal líquido, né, ou como valor justo líquido, quando a gente estava vendo impairment. Quem estudou propriedade para investimentos está estudando agora valor justo, tá certo? Quem estudou instrumento financeiro estudou valor justo. Quem já está estudando, aqui não gravei ainda, mas quem vai estudar ativos biológicos vai estudar valor justo, tá? Valor justo hoje é uma moda, tá certo? Está legitimado, tá certo? É um processo antigo, na verdade tudo começa pelos valores de saída, depois houve uma reviravolta com o medo. Isso aí deve ser tratado nas disciplinas de teoria da contabilidade ou história da contabilidade. Eu não vou passar por isso porque já está legitimado, as pessoas já entendem o que é o valor justo. O valor justo para a gente, olha só, mesmo eu vou dar uma lida nisso aqui, mas você já tem que entender que valor justo é o valor do mercado. Acabou. A gente, né, meio que já deixou isso aí estigmatizado, FASB e ASB, tá? Entraram no consenso que é valor do mercado, é marcação a mercado. Tá? É talvez a forma mais simples ou mais rápida, né, de você entender o que significa, né? Mas vamos dar uma lida rapidinho aqui para a gente entender. Ó. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em transação não forçada entre participantes no mercado, né, ou participantes do mercado, na data de mensuração. Então, olha só, já decidimos aí, já vimos então que basicamente é o preço pago pela venda das coisas que estão cotadas no mercado.
ou que os participantes decidiram como preço de mercado. Tá? E a transação em si ela é não forçada, quer dizer, não existe força coativa, são duas pessoas que estão transacionando entre si, essas pessoas vão chegar a um acordo, espero que justo, né? Porque se esse acordo ele não for justo, não se chega, né, a um denominador comum, né, em relação a isso daí. Provavelmente o que é que vai acontecer? Provavelmente, se for uma transação forçada, você já não pode dizer que foi valor justo. Tá? Se houver uma coação. Como não está havendo coação, então a gente vai utilizar essa percepção. Mas qual é a melhor medida? Ou como é que é o melhor entendimento para a gente saber o que é valor justo? Valor de mercado. Quem já viu as minhas aulas lá sobre, né, instrumentos financeiros já viu isso de uma forma muito tranquila. Os outros CPCs, como eu já falei, vou gravar com o tempo. Futuramente eu espero ter todos os CPCs, são quase 50, todos gravados. Mas aí você já está vendo, acabou, não tem muito que a pessoa está aqui elucubrando. Tá? Lógico, para mim valor justo tem uma essência muito maior. Eu o trataria como um valor muito mais expansivo, porque tudo pode estar agregado no valor justo. Mas a melhor recomendação para fins de mercado, para fins de, né, para fins de acordo entre partes, para fins de transações entre partes, muito melhor um valor mais, né, homogêneo. Esse valor homogêneo nada mais é do que um valor de mercado, porque os valores de mercado, para aqueles bens que têm, né, disponibilidade de valor, entendendo que o valor tem que estar disponível. Tranquilo, então a gente já entendeu. Então, o valor justo é uma das percepções, o custo também pode ser avaliado pelo custo, a gente vai ver mais tarde a escolha disso daí, tá? Mas a preferência normativa é que a propriedade para investimento seja valor justo. Né? Inclusive por quê? Porque, por exemplo, se adquire ou você compra, né, um determinado empreendimento, um edifício, por exemplo, você adquire esse edifício, ou você adquire um apartamento, uma casa, você sabe que essa casa, via de regra, apesar de ser um valor de fantasia, né, essas casas tendem a valorizar dependendo da região onde elas estejam. Então, a percepção de ser propriedade para investimento é que um terreno vai ser coisas, né, que tenham relação com valorização. É a implementação ou a utilização de uma fração do capital que está parado, você vai utilizar em uma propriedade dessa natureza para que você receba valorização. Você vai comprar para tentar vender por um preço melhor. Né? Então, nós temos essa tendência, por isso que se chama propriedade para investimento. Você está investindo para receber mais por isso daí. Aí ele vai falar, propriedade ocupada pelo proprietário. É a propriedade mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso. Aqui ele já está fazendo um pouco, né, a diferenciação, porque ele traz essa conceituação aqui. Essa conceituação é importante porque a gente tem que entender que a propriedade para investimento, a finalidade é outra. E que finalidade é essa? A gente vai ver agora no próximo slide, que vai ser o nosso último slide, para a gente parar a primeira parte dessa aula. Mas veja só o que é que ele vai dizer para a gente aqui, ó. Propriedade para investimento, ele já vai dizer o que é. Então você já vai meio que entender que isso não tem muito a ver, tá? Você já vai ver que isso não tem muito a ver com aquela definição de propriedade ocupada. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, propriedade para investimento é a propriedade, aí ele diz terreno ou edifício, quer dizer, ele já dá um encaminhamento para a gente para dizer mais ou menos o que é, e ele diz o seguinte, ou parte edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro, para oferir aluguel, ou para a valorização do capital, ou para ambos, e não para, olha só no final, para a gente encerrar, que eu tenho agora só um minutinho rápido, não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para finalidade administrativa, quer dizer, não é imobilizado, nem na venda no curso ordinário do negócio, quer dizer, nem é estoque. Nem pode ser estoque, porque você não tem a finalidade de vender, e nem vai ser imobilizado, porque na verdade o quê? Isso daqui é utilizado apenas para valorização e aluguel, quer dizer, eu estou investindo. Não é finalidade, ou qual é? Não há finalidade, na verdade, de o quê? De utilização, ocupação própria do próprio proprietário. Isso aqui você vai, né, entregar a alguém por meio de aluguel, um arrendamento, tá certo? E outra pessoa vai usufruir, mas ela vai pagar para você alguma coisa, entendeu? Ou vai se valorizar isso aí no mercado. Tranquilo? Tenho que encerrar agora, tá certo? Próximo vídeo a gente continua, tá certo? Para entender mais um pouquinho sobre propriedade para investimento. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.